Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar nosso curso de Geometria Analítica. Nós estamos aí fazendo várias aulas sobre distâncias no espaço e nesta aula vamos falar sobre a distância entre dois planos. São as distâncias entre dois planos no espaço, tudo bem? No espaço com 3 dimensões. Vamos começar vendo quais são as posições relativas entre dois planos no espaço com 3 dimensões, ok? Então a gente tem dois casos. Ou esses dois planos são secantes, ou esses dois planos são paralelos. Se eles forem secantes, quer dizer que eles vão se cruzar aqui em uma reta, ok? A intersecção entre eles vai formar uma reta. Eles podem ser secantes perpendiculares, ou seja, eles se intersectam aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. Ou, no caso, se eles se intersectarem formando um ângulo que não é de 90 graus, a gente diz que ele é secante oblíquo, tá? Ou eles podem ser paralelos, e paralelos também estão em dois casos. Podem ser paralelos distintos, onde um plano é paralelo ao outro sem se tocar em nenhum ponto, tá? Então a intersecção nesse caso vai ser vazia. Ou eles podem ser paralelos, mas coincidentes. Eles estão ocupando os mesmos pontos do espaço, tudo bem? Perceba que nesse caso aqui do secante, eles têm uma intersecção, ou seja, a distância entre os planos é zero. Então, por exemplo, qual que é a distância entre esse plano roxo e esse plano verde? Tanto nesse caso como nesse caso, a distância é zero, porque eles têm uma intersecção, ó, tem um ponto, sempre a distância é a menor distância possível, tá? Nesse caso, quando tem um ponto que pertence aos dois, qual que é? A distância desse ponto até esse ponto é zero. Por isso que nesse caso, a distância do plano roxo até o plano verde é zero, porque qual que é a menor distância possível? É esses pontos aqui na intersecção, que como ele pertence aos dois, então a distância vai ser zero. Aqui também a distância vai ser zero. Tudo bem? Nesse caso aqui, vai ser o único caso que a distância não é zero. Nesse caso aqui, se eu tiver planos paralelos, mas distintos. Aí a gente tem que calcular essa distância aqui, tá? E se eles forem paralelos coincidentes, a distância também vai ser zero, porque todos os pontos de um plano também vai ser ponto do outro plano, tá? Vamos começar vendo como que eu sei que o plano é paralelo ou como que eu sei que os dois planos são secantes, tá? Como que eu sei que os planos são paralelos? É o seguinte, você pega o vetor normal dos dois planos. Se você pegar o vetor normal dos dois planos e eles tiverem a mesma direção, o que é a mesma direção? Se eles forem paralelos um ao outro, quer dizer que se os vetores normais são paralelos, os planos vão ser paralelos. Percebe que nesse caso, tanto paralelo distinto como paralelo coincidente, a gente tem os vetores normais paralelos. Vetor normal paralelo significa que um é múltiplo de outro. Por exemplo, se um vetor normal é 2, 3, 4, tá? O outro vetor normal, vamos chamar de lá de vetor normal 1 e 2, por exemplo. O outro vetor normal tem que ser um múltiplo desse. Por exemplo, se aqui multiplica por 3, vai ser 2 vezes 3 aqui vai ser 6, 3 vezes 3 aqui vai ser 9, 4 vezes 3 vai ser 12, tudo bem? Ou seja, todo mundo multiplica pelo mesmo número para chegar nesse outro, tudo bem? Como que eu posso fazer isso sem ficar olhando se é múltiplo um do outro, cada componente? Eu posso calcular o produto vetorial. Se você calcular o produto vetorial entre as duas normais e esse produto vetorial for zero, então com certeza um vai ser paralelo ao outro, tudo bem? Então, como que eu vejo que dois planos são paralelos? Eu olho os vetores normais a eles. Se os vetores normais são paralelos, ou seja, se um é múltiplo de outro, ou seja, se o produto vetorial entre esses dois vetores é zero, quer dizer que os vetores normais são paralelos, portanto, os planos também são paralelos. E aí, nesse caso, é só você usar a distância entre um ponto e um plano. Então, aí você pega, por exemplo, nesse plano aqui, ó, você pega um ponto qualquer. Ixi, não deu para enxergar aqui, né? Esse vermelho não foi legal. Vamos pegar um branco. Você pega um ponto aqui qualquer aqui do plano, tudo bem? E calcula a distância desse ponto até esse outro plano aqui, tudo bem? E a distância de qualquer ponto desse plano até esse plano vai ser exatamente o mesmo, que vai ser a distância entre dois planos, tudo bem? Então, sempre que eu tiver dois planos paralelos, eu tenho que ver dessa forma aqui. Se eu tiver dois planos paralelos, é só você pegar um ponto qualquer de um plano e usar a fórmula da distância entre ponto e plano. Você consegue calcular a distância de dois planos. Mas, professor, inclusive nesse aqui? Sim, inclusive nesse daqui. Se você vê que é paralelo, você olhou que é paralelo. Você de cara não dá para saber se é distinto ou coincidente, se você só sabe que é paralelo. Você usa essa fórmula. Se for coincidente, o que vai acontecer? A fórmula lá da distância entre ponto e plano com certeza vai ser zero. E aí você vai saber que vão ser coincidentes, tudo bem?
E aí, se eu precisar calcular a distância entre o ponto e o plano nesse caso, aí a gente tem essas duas fórmulas. Essas duas fórmulas a gente viu lá na aula da distância entre ponto e plano. A gente viu duas fórmulas. Essa fórmula aqui, caso o plano seja dado através de um ponto e do seu vetor normal. E essa fórmula aqui, caso o plano seja dado pela sua equação geral. Tudo bem? Então, a gente vai usar essa fórmula de distância entre ponto e plano, caso os dois planos sejam paralelos. Como que eu sei se os dois planos são paralelos? Se os vetores normais entre eles são paralelos. E se os planos não forem paralelos, forem secantes? Como que eu sei que dois planos são secantes? É só você ver se os planos normais, os vetores normais não são paralelos. Se os vetores normais não são paralelos, ou seja, um não é múltiplo do outro, ou seja, o produto vetorial entre eles não é zero, aí eu sei que os planos são secantes. Aí nem preciso da fórmula nenhuma. É só falar que a distância entre esses planos é zero. Tudo bem? Então, se eu pegar um plano que os vetores normais não são paralelos, ou seja, não são múltiplos um do outro, então, com certeza, esses planos vão ser secantes. Com certeza, esses planos aí, a distância entre eles vai ser zero. Tudo bem? Vamos lá, então, fazer três exercícios, tá? Primeiro exercício. Calcule a distância entre os planos π, ó, o plano π é 2x mais 3y menos z mais 1 igual a 0, e o plano α, que é 4x mais 5y mais z mais 5 igual a 0, tá? Vamos pegar aqui, ó, o vetor normal do plano π. Qual que é o vetor normal do plano π? É só você pegar aqui os que acompanham x, y, z, né? O que acompanha o x é o 2, o que acompanha o y é o 3, o que acompanha o z é o menos 1. Esse daqui, né, lembra que é o ABC? É o vetor normal ao plano π. E um vetor normal ao plano α, um vetor normal ao plano α, também você pega aqui, né, o que acompanha o x, que é 4, o que acompanha o y, que é 5, o que acompanha o z. Ah, não tem nada aqui, então tem um escondido, né, que é 1. Será que a normal aqui do plano π é igual a um escalar vezes a normal do α, né? Ou seja, será que um é múltiplo de outro? Por quê? Se a gente pegar, ó, esse daqui para cá, eu tenho que multiplicar por 2, tudo bem? O x, para chegar no 4, eu tenho que multiplicar por 2. Mas aqui, se eu multiplicar esse 3 por 2, dá 6. E aqui não tem 6. Se aqui eu multiplicar por 2, seria menos 2. Aqui não tem menos 2, ok? Então, se fosse múltiplo, eu pegasse esse e multiplicasse por 2, todo mundo multiplicasse por 2, daria exatamente o que é y e o que é z aqui, tudo bem? Nesse caso aqui, só de olhar aqui, eu já sei que não é múltiplo, porque aqui multipliquei por um, aqui eu tenho que multiplicar por outro, aqui eu tenho que multiplicar por outro. Não, para ser múltiplo, você multiplica pelo mesmo todos os componentes e vai dar exatamente o componente do outro vetor, tudo bem? Outra forma que você poderia fazer era pegar lá o produto vetorial entre esses dois. Você pegaria o produto vetorial entre essas duas normais, né? Você pegaria lá o normal do π, produto vetorial normal do α, né? Que é esse módulo aqui, esse determinante aqui. Você ia ver que isso daqui seria um vetor que é diferente do vetor nulo. Como ele é diferente do vetor nulo, quer dizer que esses dois não podem ser paralelos, tá? Mas aí você vai fazer uma conta a mais. Eu acho que é mais fácil você olhar aqui mesmo. Então, nesse caso, como a normal do π e a normal do α não são paralelos, então o plano π e α são secantes. E se eles são secantes, quer dizer que a distância entre o plano π e o plano α é zero. Tudo bem? Então, sempre quando você vai calcular a distância entre dois planos, primeiro, veja os dois vetores normais. Se eles não são paralelos, então a distância é zero. Você nem tem conta a fazer. Tudo bem? E no exercício 2, mesma coisa. A gente tem a distância entre dois planos. Vamos pegar aqui, ó, as duas normais. Vamos pegar a normal do π. Quem que é a normal do π? Vai ser 2, 4 menos 1. Não é, ó? Que acompanha o x, que acompanha o y, que acompanha o z. E a normal do α.
que vai ser 4, 8, menos 2, que acompanha o x, y, z. Então, olha só, o 2 para chegar no 4 eu multiplico por 2. O 4 para chegar no 8 eu também multiplico por 2. O menos 1 para chegar no menos 2 eu também multiplico por 2. O que a gente tem? Que esses dois normais são paralelos, ok? Então, portanto, π e α são paralelos. Se eles são paralelos, quer dizer que agora eu tenho que usar a fórmula entre essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula que é a distância entre um ponto e um plano. Como que eu vejo agora para achar um ponto? Eu vou pegar um ponto do π, um ponto do plano π, e calcular a distância desse ponto do plano π até o plano α, tudo bem? Um ponto do π, o que eu faço? Ó, a fórmula do π, né, essa daqui, ó, 2x mais 4y menos e mais 1 igual a 0. Para facilitar, eu vou pegar 2x, um valor de x, um valor de y, ok? Qualquer que eu quiser, e aí eu vou escolher o valor, achar o valor de z correspondente de tal forma que esse ponto pertence ao plano π. Para facilitar, eu vou pegar x igual a 0 e y igual a 0, tá? Então é o seguinte, se o x igual a 0, o y igual a 0, qual que é o valor do z para ser um ponto que pertence ao plano, tudo bem? É só fazer a conta aqui, ó. Vou trocar o x por 0, vai ficar 2 vezes 0. Vou trocar o y por 0, 4 vezes 0, menos z mais 1 igual a 0. Essa parte zerou, vai ficar só menos z mais 1 igual a 0. Esse z eu passo para o outro lado, vai ficar z igual a 1, tá? Então, um ponto do plano π vai ser o quê? x0, y0 e z1, tá? Esse daqui é um ponto do plano π. Só eu troquei o x e o y por 0 e achei o z correspondente, tá? Agora é só calcular a distância deste ponto aqui, ó. Esse daqui vai ser o meu, lá na formulazinha, vai ser o meu x de A, y de A, z de A. Agora eu vou calcular a distância desse ponto que pertence ao π, né? Até esse plano aqui, α. Então, eu vou usar essa fórmula aqui na minha distância, tudo bem? Então, como que vai ficar? Vai ficar o seguinte, ó. Distância do A até o plano α vai ser o quê, ó? Eu vou pegar aqui exatamente a equação do α, que é 4x mais 8y menos 2z mais 5 em módulo. Só que aí eu vou trocar o x, o y e o z pelos pontos aqui, x de A, y de A, z de A, né? Então, vou trocar o x por 0, o y por 0 e o z aqui por 1, né? Que o z vale 1. São exatamente as coordenadas aqui, né? Pegar a equação do plano e trocar o x, y, z pelo x de A, y de A e z de A, que a gente acabou de calcular. E isso daqui dividido pela raiz do quê? Do cara que acompanha o x ao quadrado, mais o cara que acompanha o y ao quadrado, mais o cara que acompanha o z ao quadrado, né? Ou seja, no caso aqui, o 4 ao quadrado, mais o 8 ao quadrado, mais quem que acompanha o z? Menos 2. Menos 2 ao quadrado. Então, a distância do ponto A até o plano α. Aqui, 4 vezes 0 é 0. 8 vezes 0 é 0, então isso aqui vai ficar 0. Aqui, menos 2 vezes 1 vai ficar menos 2, mais 5. E aqui vai ficar raiz quadrada. 4 ao quadrado dá 16, 8 ao quadrado dá 64, menos 2 ao quadrado dá 4. Aí aqui vai ficar módulo. Menos 2 mais 5 vai ficar 3 positivo, né? Se eu estou devendo 2 e tenho 5 reais, fico com 3 positivo. E aqui vai ficar a raiz de, vamos ver, 16 mais 64 dá 70, 80, mais 4 dá 84, tá? Tirando em módulo, vai ficar 3 raiz de 84, tudo bem? Essa é uma possibilidade, se você quiser fazer a racionalização, raiz de 84, vai ficar 3 raiz de 84 sobre 84. E se você quiser simplificar também, né? Ó, na verdade, depois daqui, ó, do 3 sobre raiz de 84, na verdade a gente está só deixando
ele mais bonitinho, tudo bem? A resposta mais bonitinho, mas 3 sobre raiz de 84 é uma resposta certa? Sim. Aí eu fiz aqui a racionalização. O que eu posso fazer é simplificar essa raiz, né? Porque aí a gente tem aqui, por exemplo, que raiz de 84 é igual 4 vezes 21, né? 4 vezes 21 dá exatamente 84. Se você fatorar, você vai chegar nisso daqui. Esse raiz de 4 sai para fora 2, né? Porque a raiz de 4 é 2 e o 21 fica dentro da raiz. Aí aqui a gente tem 84. Nossa, aqui eu coloquei 81. 84. Dá para cortar 84, corta o 2 em cima e embaixo, fica 42. Aí vai ficar... o 42 também dá para dividir por 3, né? 42 dividido por 3 dá 13. Dividido por 3, com 13 de fato, né? 39 e 42, perfeito. Então vai ficar a raiz de 21 sobre 13. Tudo bem? Eu posso deixar a resposta assim? É uma possibilidade. Eu posso deixar a resposta assim? É uma possibilidade. Eu posso deixar a resposta assim? É uma possibilidade. É a melhor possibilidade? É a melhor possibilidade. Se tiver aí você fazendo uma prova e tiver múltipla escolha, provavelmente a resposta vai estar assim? Provavelmente a resposta vai estar assim. Por isso que é legal você saber chegar até aqui, tá? Você tentar simplificar o máximo possível a resposta, porque se tiver múltipla escolha, provavelmente a resposta não vai estar desse jeito, apesar desse jeito estar certo. Não vai estar desse jeito, apesar que desse jeito também está certo. Provavelmente vai estar dessa forma aqui, tudo bem? Então você viu que a gente viu que esses dois vetores normais aqui, tanto o vetor normal do π como o vetor normal do alfa, eles não eram, eles eram paralelos, desculpa, portanto o π e o alfa eram paralelos, e a gente usa a distância aí de um ponto até um plano. Aí a gente pega um plano para pegar o ponto e calcula esse ponto, a distância desse ponto até o outro plano, tá? Só para finalizar, mais um exemplo aqui, ó. Calcule a distância entre os planos π, 3x menos 2y mais z mais 4 igual a 0, e o alfa menos 9x mais 6y menos 3z menos 12 igual a 0. Então vamos pegar aqui ó, o vetor normal ao plano π, que vai ser 3, menos 2 e 1, que é os caras que acompanham x, y, z. E o vetor normal ao plano alfa, que vai ser menos 9, 6, menos 3, que vai ser o que acompanha x, y, z. Se você prestar atenção, se eu pegar esse 3 para chegar nesse menos 9, eu tenho que multiplicar por menos 3. Se eu pegar menos 2 e multiplicar também por menos 3, dá 6. E se eu pegar 1 e multiplicar também por menos 3, dá menos 3. Então perceba que eu tenho que multiplicar todo mundo exatamente pelo mesmo número para dar esse outro vetor normal. Quer dizer que eles são paralelos. E se os vetores normais são paralelos, quer dizer que os planos π e alfa são paralelos. E se os planos π e alfa são paralelos, a gente usa a formulazinha da distância de um ponto a um plano. Vamos pegar de novo um ponto do plano π, um ponto de π. Então vamos pegar aqui, ó, eu tenho 3x menos 2y mais z mais 4 igual a 0. Eu vou jogar de novo, x igual a 0, y igual a 0. E aí eu vou achar um z correspondente, 3 vezes 0, menos 2 vezes 0. Vou achar um z correspondente. Aqui zerou, vai ficar só z mais 4 igual a 0. Vou passar esse 4 para o outro lado, menos 4. Pronto, achei. Então a gente tem o ponto, o x eu joguei 0, o y eu joguei 0 e achei o z correspondente, menos 4. Lembrando que esse é o x de A, y de A, z de A, é um ponto pertencente ao plano π. Agora eu vou calcular a distância desse ponto a esse plano através da formulazinha que a gente já conhece. Distância de um ponto a um plano. Eu pego o módulo da equação geral do plano, menos 9x mais 6y menos 3z menos 12, trocando o xyz pelo xyz do ponto, no caso 0, 0, menos 4, troca o x por 0, o y por 0, o z por menos 4, dividido pela raiz quadrada do quê? Do a ao quadrado mais b quadrado mais c quadrado. O a é menos 9, né?
menos 9 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Essa distância aqui vai ser... Aqui zerou, vai ficar menos 3 vezes menos 4, dá 12 positivo, menos 12. Sobre raiz quadrada, aqui 9 ao quadrado dá 81, 6 ao quadrado dá 36, menos 3 ao quadrado dá 9. Módulo de 12 menos 12 dá 0. Então vai ficar 0 sobre essa raiz aqui, né? Nem vou fazer essa conta porque em cima já deu 0. E 0 dividido por qualquer coisa, né? Na verdade, ó, dá para perceber que aqui já não vai ser 0, né? 81 mais 36 mais 9 não é 0. Então 0 sobre qualquer coisa que não é 0 dá 0. Então, no caso, a distância entre os dois planos, né? O plano π e o plano α vai ser 0. Ok? Mas nesse caso eu tive que fazer a conta porque eu dei o que os vetores normais são paralelos. Porque se eu multiplicasse tudo por menos 3, daria exatamente o outro vetor normal. E se você perceber, esse multiplicando por 3 dá menos 9, esse multiplicando por menos 3 dá 6 positivo, esse multiplicando por menos 3 dá menos 3. E se você perceber, o D também funciona. Se você pegar o D desse daqui, que é o 4, e multiplicar também por menos 3, dá exatamente o menos 12, que é o D do outro, tá? Nesse caso, isso só acontece porque os dois planos são paralelos e coincidentes. Se a gente vê no exercício 2 aqui, no exercício 2, a gente viu que aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Mas o D não funcionava. Ó, 1 vezes 2 não dá 5. Por isso que nesse caso a distância foi diferente de zero, né? Nesse caso aqui, ó, a gente chegou que a distância entre o plano π e o plano α vai ser raiz de 21 sobre 13, né? Ok? Então, o único caso que não precisa fazer a conta é esse daqui, quando eu vejo que os dois normais não são paralelos. Se os dois normais não são paralelos, os planos são secantes e, consequentemente, a distância é zero sem fazer conta. Tudo bem? No caso de planos no espaço. Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula. Abraços e bons estudos a todos.